Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e mostramos que não há lugar para a sua palavra em nós. Esta é uma porção do Evangelho que muita gente não gosta, porque o que vocês gostam de ouvir é porque Deus irá te levantar e Ele irá humilhar todos os teus inimigos, todos aqueles que um dia se viraram contra ti, verão o que Deus irá fazer na tua vida. Porque os humilhados serão exaltados, porque nenhuma arma levantada contra ti será ou irá prosperar. Essa porção do Evangelho que todos gostam de ouvir, que Deus diz, só que já agora essa porção do Evangelho é muito problemática. Tem problemas ali, mas vamos falar no outro dia. Hoje, no lugar de falarmos sobre o que Deus irá fazer com as pessoas que nos feriram, com as pessoas que pecaram contra nós, vamos lá falar sobre o que Deus irá fazer conosco quando nós pecamos contra os outros. Vamos lá falar sobre o que Deus irá fazer conosco como pecadores. Será que tu te reconheces como alguém que precisa de ajuda? Será que tu te reconheces como um ser humano imperfeito? Qual foi a última vez que tu pediste perdão a Deus por algum pecado que fosse? Que seja. Qual foi a última vez que tu pediste perdão a alguém? Por teres falado algo, por teres feito algo, por teres dito algo fora do lugar? Será que é normal que tu tenhas passado 5 anos sem magoar a ninguém? E por isso há 5 anos que não pedes perdão a ninguém? Qual foi a última vez que tu disseste, Senhor, tenha misericórdia de mim? Qual foi a última vez que tu te humilhaste diante do Senhor e disseste que tu não és melhor que os outros? Essa é a parte do Evangelho que vocês não gostam, mas essa é a parte do Evangelho que nós vamos estudar hoje. Caderno e caneta. Vamos sentar, abrir Bíblia, primeiro livro de João, ou primeira carta de João, capítulo 1. Não João Evangelho, não. Primeira carta de João, capítulo 1. Eu vou ler a versão NVT, nova versão transformadora, e vou também ler a versão Almeida Revista e Atualizada. E vocês, eu já vos disse, meus queridos, vocês devem parar com essa coisa de não ler Bíblia. Vocês devem parar com isso de só querer ouvir pregação, palavra já pronta para ti, tudo na bandeja. Vocês devem começar a investigar. Eu vou ler na versão NVT e vocês verão quão simples é entender a Bíblia. Vocês dizem, não, eu não leio porque não entendo. Não, tu não entendes porque tu não te esforças. Porque quando é fofoca, investigas. Quando não entendes fofoca, consegues ficar 1 hora lá a tentar entender, a ler todos aqueles screenshots. Mas quando não entende algum versículo da Bíblia, fecha e vai dormir. Então hoje, pegar caderno, caneta, pegar tua Bíblia, vou te ensinar a ler, a entender a Bíblia. Estamos na primeira carta de João, de novo, não João Evangelho, não tem Evangelho, tem carta. Onde é que está essa carta? Está depois de Pedro. Tem aí as cartas de Pedro, depois vem João, depois vem Judas, depois vem Apocalipse. Então, abre o fim da tua Bíblia assim, depois volta. Tá bem? Eu vou ler a partir do versículo 5, capítulo 1. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Esta é a mensagem que do Senhor eles ouviram. Quem está a escrever essa carta? João é o autor, ok? Sim, e agora estamos a transmitir que Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Deus é luz, Deus é santo, em Deus não há impureza, em Deus não há erro, em Deus não há pecado, em Deus não há escuridão, em Deus não há trevas. Deus é luz. Depois diz, portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Essa é para todos aqueles que gostam de usar, não, Deus é amor, não importa como tu vives, não importa o que tu vestes, não importa o que tu fazes, Ele é amor e Ele aceita todos nós. Realmente, Deus aceita todos os arrependidos. Tem que se arrepender. Então, João está a dizer, olha, se tu dizes que tens comunhão com essa luz, quem é a luz? Deus, sim, mas tu vives na escuridão, estás a mentir. Não tem como Deus ser luz, tu dizeres que vives na luz, mas tua vida ser de escuridão. Estás a mentir. Luana está a me chamar de mentirosa. Não sou eu.
É a Bíblia. Vou repetir. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não gostam de pregação com essa palavra pecado? Querem tudo Deus é amor, 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 amor. Vamos falar sobre pecado. Vou repetir. Se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Vou parar por aqui. Queridos, um cristão que se diz cristão vive na luz, mas a vida dele é isolada. Não se preocupa com o bem-estar dos outros. Não se preocupa em alcançar os outros. Não se preocupa em congregar. Não se preocupa em edificar a igreja. Não se preocupa em edificar o corpo de Cristo. Essa pessoa não está na luz. Queridos, não se deixem enganar por essas coisas de eu sou a igreja, vou ler Bíblia na minha casa. Ontem, aliás, antes de ontem, eu postei um vídeo sobre a comunidade e falamos, não quero mencionar nesse vídeo, senão é spoiler, ok? Mas falamos de uma comunidade, quem não viu pode ir ver, e trouxe os problemas desta seita. E aí vi alguns comentários de, por isso eu não vou à igreja. Por isso eu não sei o que está errado. Evidência de alguém que é salvo é querer comungar com os outros. Uma pessoa que gosta de ler vai querer andar com pessoas que gostam de ler para conversarem sobre livros. Pessoa que gosta de jogar basquetebol vai querer andar com pessoas que gostam de jogar basquetebol para que possam jogar juntos. Pessoas que gostam da vida das noites, de clubes, de fumar, beber, prostituição, tudo aquilo ali. Vai querer andar com quem? Com pessoa que gosta da vida das noites. Beber não é pecado, mas também o embriaguez é pecado, mas para não criar confusão, vocês depois pegam no assunto que não é o foco, depois escrevem, mas então já estou a adiantar aqui. Mas todo aquele que quer vida das noites, vai andar com pessoa das noites. Aquele que quer Cristo tem que querer andar com pessoas que querem a Cristo. E onde é que estão essas pessoas? Na igreja. Não é na discoteca que vais encontrar um grupo de cristãos. É na igreja. Mas na igreja tem pessoas falsas, sim. Igreja é um hospital, nem todos estão a responder ao tratamento, mas isso não te dá base suficiente para parar de ir à igreja. Mas a igreja me feriu, sim, a tua igreja, existem outras. Dizermos que não existe igreja verdadeira em Moçambique, se vocês notarem, é um insulto a Deus. No lugar de vocês insultarem a nós cristãos, vocês estão a insultar ao próprio Deus. Vocês estão a dizer que Deus não fez nada. Estão a dizer que Deus nos lançou aqui, que Ele não quer saber de nós. Estão a dizer que Ele foi negligente. Dizer que Moçambique não tem um pastor sequer que seja bom é dizerem que o Espírito Santo não alcançou a ninguém. Ou que alcançou, mas não conseguiu transformar. É um insulto a Deus. Não é? Vocês estão a insultar ao próprio Deus. Vocês estão a dizer que Deus não teve poder suficiente para fundar igrejas verdadeiras em Moçambique. Então, elimine essa narrativa das vossas mentes. Nós não estamos aqui para vos incentivar a não ir à igreja. Evidência de pessoa que é salva é comunhão. E como é que eu sei que é salvo? Pessoa salva anda na luz. Não há nada que tu possas fazer para ser salvo, porque salvação é pela graça. Mas quem é salvo, vê-se. Vê-se pela forma de cuidar dos outros. Vê-se pela forma de amar aos outros. Vê-se pela forma até pela qual ela se veste. Não falo aqui de feminilidade bíblica, não. Tem que vestir cor-de-rosa, tem que vestir beijo, tem que não sei o quê, porque só é que não estou a falar desse padrão. Mas a pessoa se preocupa em se apresentar bem. Não me venham com, Deus não vê a tua roupa. Se a tua roupa leva os outros irmãos ao pecado, lamento informar, querida pedra de tropeço, em que estás num equívoco. Então, se nós dizemos que estamos na luz, mas não conseguimos ter comunhão com outras pessoas que estão na luz, há algum problema em nós. Há algum problema.
E depois aqui diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se vivemos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tem uma teologia aí que clama que Deus te limpou, mas não te limpou bem, porque falta a bênção do teu pastor, falta a mão do teu pastor. O que purifica uma pessoa é o sangue de Jesus, meus queridos. A obra na cruz foi suficiente. Não tentem trazer teologias que diminuem a suficiência da redenção que Cristo nos trouxe. Não usem esse evangelho porque, de novo, é um insulto a esta obra que Jesus foi fazer na cruz. É um insulto dizer que Jesus limpa, mas não bem. Essa narrativa de eu sou cristão, mas não bem. Isso não existe. Ou estás na luz ou na escuridão. Estás na luz ou em trevas. Não tem aquele lugar no meio que estás a tentar ficar em cima do muro de sou cristão, mas não bem. Não existe. Vamos continuar. Versículo 8. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Uma pessoa que está na luz não vive no pecado, não faz do pecado seu estilo de vida, mas essa pessoa em algum momento peca. Essa pessoa em algum momento comete erros. Essa pessoa em algum momento comete algumas imperfeições ou dá de cara com algumas imperfeições. E é essa dificuldade que nós temos. Não, todos somos pecadores, não todos vamos, não sei o que quero dizer. Não é isso. Uma pessoa que está na luz, uma pessoa salva, não vive no pecado, não fica confortável com o pecado, não encontra paz no pecado. Uma pessoa que vive na luz não consegue fornicar e ficar bem. Não consegue roubar e ficar bem. Não consegue mentir e dormir em paz. Não consegue manipular outras pessoas, usar da corrupção, suborno. Não consegue fazer essas coisas e ficar bem. Pode acontecer que ela faça isso. Fez um dia, falhou, ok. Mas não é estilo de vida. Porque essa pessoa anda onde? Na luz. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todo aquele que diz que não tem pecado, está a mentir. Há algum pecado que tens que encontrar em ti. Porque todos nós, nesse caso, todos os que andam na luz, não é? O que acontece? Não vivem no pecado, mas em algum momento pecam. E se essas pessoas confessarem os seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa parte é para todos aqueles que quando pecam ficam assim moer. E essa aí estou a pregar para mim. Essa é aquela parte em que nós falamos sobre aqueles que quando pecam ficam tipo, minha vida acabou, vocês, já não há perdão para mim, já não há nada, já não há... Irmãos, todos aqui estamos a cometer erros. Aquela pessoa que tu vês como referência, ela comete algum pecado em algum momento. O problema não é o cometer o pecado. Cometer pecado é um problema, mas o problema não é essencialmente esse. O problema é permanecer nesse pecado. O problema é não sair do pecado. O problema é não se retratar, não tentar se rever como pessoa. Uma das coisas que eu vos alertei muito é sobre elite espiritual. Aquelas pessoas que vocês olham e veem, tipo essa aqui mesmo, e adiante dela eu não sou nada. E eu vos avisei para que vocês não olhem para mim assim. É por isso que eu dou o meu melhor para vos expor a minha parte humana. Vocês me veem aqui a pregar, não, a ungida do Senhor, sim, é muito necessário. Mas eu preciso que vocês entendam que existe um lado humano em mim que comete pecados. Eu preguei muito contra a fornicação e continuo a pregar. Fornicação é pecado, sexo antes do casamento é pecado. E em algum momento eu disse, as pessoas começaram a vir, tá a falar isso aí, és virgem. Eu disse, so, because I am. Eu decidi mesmo me guardar para o Senhor. Mas eu não sou virgem porque eu sempre fiquei tipo, nada, Deus, eu sou virgem por sorte, sempre que estava para acontecer algo na minha vida passada, né? Era tipo, o Senhor parece que foi muita misericórdia, não é?
por sorte não, por bênção, foi muita misericórdia. Mas depois que eu me converti, eu comecei a ser virgem intencionalmente. E aí chega uma irmã que já se converteu, mas ela se sente menor, inferior a Luana, porque ela não é virgem. Eu disse, minhas queridas, cuidado com isso, eu não sou melhor que vocês. O fato de eu ser virgem nesse momento não faz de mim alguém melhor que vocês. Eu posso não ser virgem, mas já menti. Já tive pensamentos imorais. Já assisti pornografia. Então, não olhem para as pessoas como, essa aqui. Não! O que vocês devem entender é que, como cristãos, nós todos estamos a tentar nos edificar uns aos outros. Este é o propósito. Aqui nós estamos a tentar competir quem é mais. Vocês não podem chegar perto de mim. Eu vou sentir que falhei na minha missão. Se vocês nem sequer conseguirem chegar perto de mim para me cumprimentar como uma pessoa normal, porque ficam tipo, não, é a ungida do Senhor. Está errado. Todos nós temos pecados, mas sabe o que eu faço? Eu busco pelo perdão do Senhor. Eu procuro, Senhor, peço desculpas, peço perdão. Procuro me rever todos os dias. E é isso que eu quero vos encorajar a fazer. É isso que eu quero vos encorajar a fazer. Vocês acham mesmo, eu já vos pergunto, vocês acham que eu acordo, fico tipo, Senhor, obrigada. Porque eu não sou como aquelas que já fornicaram. Como fez aquele fariseu no monte, que um levantou a cabeça, começou a orar, obrigada, que eu não sou como esses que fazem isso. E o outro só baixou a cabeça e disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. Entre linhas, né? Disse isso. Vocês acham que eu acordo? Fico tipo, eu sou melhor que vocês. Não. Não sou melhor que aquela pessoa que já abortou. Nós não somos melhores que Israel, ok? E ficamos aqui, esses israelitas também. Deus fez tanta coisa por eles, mas eles mesmo assim não conseguem. Nós não somos melhores que eles. Então, no lugar de tentarmos ver quem está em cima, quem é mais isso, vamos lá procurar todos nós nos edificarmos, todos nós nos humilharmos diante do Senhor e reconhecer que não somos nada. E se chegar aquele dia em que tu não estás a conseguir ver nenhum erro em ti, meu querido, há um problema. Só isso já é um problema. O fato de tu não te reconheceres como alguém imperfeito é um problema. No dia em que eu chegar e vou dizer, meus irmãos, eu sou terrível, eu e Deus estamos aqui no mesmo nível, eu sou melhor que vocês, aí já começou o problema. Está aqui escrito no versículo 10. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Para que haja lugar para a palavra de Deus no teu coração, primeiro tens que te reconhecer como um ser que precisa de ajuda, como um ser imperfeito, como um ser que não é melhor que os outros, como um ser que não é menos pecador. Paulo falou dos pecadores e disse dos quais eu sou o pior. Paulo é o pior pecador que ele mesmo conhece. Se vocês me perguntarem, Luana, quem é o pior pecador que tu conheces? Sou eu. Só eu sei o que está na minha cabeça. Só eu sei quantas vezes eu usei a minha mente para amaldiçoar no lugar de abençoar. Eu e Deus. Eu sei quantas palavras torpes eu tirei da minha boca. Só eu sei que pecado, que erro eu cometi ontem. Tu tens que te reconhecer como o pior dos pecadores que tu conheces. Mas não, Luana, tem Hitler. Tem eu não sei o que. Mamãe, você não sabe como Hitler morreu. Se de repente lá antes de dar o último suspiro aceitou a igreja. Você não sabe. Assim como nós não podemos jurar de pé juntos. Não, que esse irmão aqui não peca. Não é verdade. Não é verdade. Então, se nós afirmarmos que não pecamos, estamos a chamar a Deus de mentiroso, porque Deus está a dizer que vocês todos são má. O homem é má, a natureza humana é má. Deus está dizendo, então você está dizendo, não, Deus, não, eu sou terrível. Terrível. Tipo, eu não tenho esses problemas. Então, fazemos Deus de mentiroso e nem sequer há lugar para a palavra de Deus. A palavra de Deus veio para os pecadores. Veio para os imperfeitos. E é isso que nós temos que reconhecer todos os dias da nossa vida. Reconheça todos os dias que tu és pecador. E tua vida espiritual irá para outro nível. Um pecador nas mãos de um Deus misericordioso que colocará o Espírito Santo em ti quando tu creres em Cristo como teu único e suficiente Salvador. Ok?
Deus abençoe, meus queridos. Amém.